Abra sua Bíblia agora, por favor. João capítulo 15, por favor. E aí, queridos, uma das palavras, eu creio que Deus tem falado com você também isso, né? É que depois dessa pandemia, muita coisa vai mudar. É uma grande verdade. Eu creio nisso. Eu creio, queridos, que nós vamos passar por esse deserto. E muita coisa não vai mais, não tem como ser como era antes. Muita coisa vai mudar. Prioridades, a revisão de vida, irmãos, que nós estamos sendo assim, por Deus, levados mesmo a fazer, não é rasa, é muito profunda. Aliás, se você também não quiser ir no profundo de Deus, continuar no superficial, não é o melhor lugar. Um vento forte leva, arranca a raiz superficial. Mas aquele que quer aprofundar, aquele que quer fazer desse momento, aquele tempo de crescimento, de aprendizado, de transformação de vida, irmãos, você vai encontrar, porque Deus está falando com a igreja, Deus está falando com o seu povo. Ontem tivemos aqui uma palavra poderosa, a Alane ministrando aqui ontem para os jovens, foi algo incrível. Você viu ontem também os casais, pastor Flávio, pastor Ana Cláudia, trazendo uma palavra assim, irmãos, para a família. Sabe, irmãos, não é um tempo para a gente ficar em casa assistindo televisão, assistindo série, sabe, irmão? Não é só isso, nenhum problema em assistir, nós assistimos também, mas irmãos, muita dosagem, muito equilíbrio, porque Deus quer falar conosco, Deus quer trabalhar nos porões da família, no coração, sabe, irmão, na estrutura familiar, na estrutura da vida. Então nós não podemos ficar só olhando, imaginando, vendo, há algo novo acontecendo, há um rebuliço santo, né? Deus está fazendo. E aí eu queria ler com você, quero ler com você, João capítulo 15. E aí, queridos, esse texto é riquíssimo. E em meio a tantas diferenças que vão passar a acontecer, coisas que fazíamos, que era prioridade, vão deixar de ser, coisas que nós não tínhamos o hábito, vamos passar a ter, essas mudanças. Mas tem uma palavra aqui, que é o tema da mensagem dessa noite, permanecer, permanência, essa é a palavra. Há algo que não pode mudar, há algo, irmãos, assim, que o Senhor nos traz aqui nessa palavra, que vai depender de nós entendermos esse significado aqui, para de fato termos uma vida cristã, saudável e frutífera. Olha o que diz aqui, João capítulo 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém? Pai, muito obrigado. Deus, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos, ó Deus, por, através da tua graça, termos sido conectados com a verdadeira videira, Senhor.
e também pela alegria verdadeira que o Senhor dá. Não é a alegria, Deus, da fantasia, do momento de uma felicidade momentânea, não. É algo muito mais profundo, Senhor. Assim como profundo tem sido esses dias de reflexões na Tua presença. Fala com a Tua igreja, Pai. Fortalece, limpa, restaura, santifica a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, nós sabemos que dicionário, fala que permanência é uma condição de qualidade de permanecer, constância, é estar ali fixo, é continuidade, é firmeza. Talvez uma palavra não tão usada hoje, porque hoje a nossa cultura é a cultura, sabe, que da inconstância. É uma palavra desafiadora para os nossos dias, porque o tempo de hoje tudo muda muito rapidamente. Em 5 minutos, em 12 minutos, tudo pode mudar. Não é assim os slogans? Tudo passa, tudo rapidamente. Não gostei, passa rápido. A gente vê pelas lives, por exemplo, no final, sempre tem ali a quantidade de pessoas que passaram ali. Geralmente tem o que? Às vezes tem 100 pessoas que passaram. Quantas permaneceram? 20, 30. Algumas só passaram. É a cultura. Tem algo melhor, tem algo mais interessante, a gente vai. Então a cultura hoje é essa, Apareceu uma oportunidade com ganhos imediatos, mas aparentemente, de cara você já muda. Então essa palavra permanecer, ela vai na contramão da cultura. E Jesus, quando falou aos discípulos, queridos, era na véspera da crucificação. E essa palavra, e você acha incrível, porque a Bíblia, ela nunca vai contar somente as histórias assim, irmãos. Vamos contar o perfeitinho, arrumadinho, aquele que é bonitinho, aquele que vai agradar. Jesus não tem essa preocupação. Sabe a preocupação de Jesus? Sempre foi agradar o Pai. E esse era o foco dele, agradar o Pai. Era a missão que ele veio fazer em nome do Pai. E esse foco, querido, nós vamos olhar para Jesus e aprender. Nós vamos aprender que estamos aqui para agradar ao Pai. Ele. E aí Jesus reúne os discípulos e fala isso: olha, meu tempo terminou, importante que eu vá. Aí bate aquela insegurança ali, na véspera da sua partida, os discípulos ficaram com medo. E agora? Como é que nós vamos falar de um reino, plantar, consolidar um reino sem a figura do rei? Não é comum. Como é que vai se dar isso? Como é que seria isso daqui para frente? Como estabelecer esse reino sem um rei visível, que o povo tanto estava acostumado a fazer? 3 anos e meio Jesus andando com eles. Mas quando Jesus diz que vai partir, que é chegada a hora, eles ficam em pânico, ficam com medo. E aqui para nós, queridos, eu também ficaria. Você não ficaria? Mas Jesus falou. É verdade, irmãos. Irmãos, olha, aconteceu esse negócio agora, essa parada aqui, esse afastamento social. Você não ficou com medo? A gente deixou de reunir aqui a igreja, todo mundo junto. Você não ficou com medo? Não é estranho? É muito estranho. E não é porque Jesus deixou de estar conosco, não. O prédio, a reunião, a ausência um do outro, a gente ficou assim assustado. Agora imagina eles, estavam com Jesus, o tempo todo ali com Jesus. E aí Jesus disse que vai voltar para o Pai. E eles ficam com medo. Só que eles não entendiam, era que havia um plano. Jesus tinha um plano perfeito. É o que nós precisamos entender. Em meio a tudo isso, há um plano de Deus em curso, irmãos. Enquanto a sociedade parou, os governos pararam, o comércio parou, os shoppings, o coração financeiro, a indústria, o mercado, tudo parou. O plano de Deus não parou, queridos, não parou. O plano de Deus continua acontecendo ali, com toda segurança, sem abalo nenhum. Sem abalo nenhum. É por isso que os discípulos ficaram assustados. E nós vamos entender por que eles ficaram assustados, humanamente falando, como nós também ficamos agora. Mas o que é que tanto eles naquela época precisavam entender, assim como nós também hoje, é confiar na palavra de Jesus. Apesar deles estarem andando com Jesus 3 anos e meio, apesar de nós aqui temos 1 ano, 2, 10, 20, 30 anos de crente, ouvindo mensagem, lendo a Bíblia, orando, vigílias, tantos momentos, mas quando acontece o que aconteceu agora, ficamos abalados.
ficamos assustados. Aí nos vem um grande desafio, que é o que esse texto aqui fala. Esse texto traz para nós, queridos, aqui, sobre maturidade. É o que eles não tinham. Eles não tinham ainda. Eles tinham uma experiência com Cristo, tinham visto muitos milagres, comido dos pães, dos peixes, tinham visto Jesus ressuscitar, curar, sabe, fazer coisas incríveis. E ele sabia, Jesus é o Filho de Deus. Mas e agora? Jesus vai, como é que fica? Então vem aí, queridos, uma grande prova que eles tinham que passar. Uma grande provação. E aí Jesus começou a falar para ele da partida. Era o plano de Deus. Essa partida fazia parte. Se você depois ver lá no capítulo anterior, né, lá em João 14, do 1 ao 15, Jesus está falando que a volta dele para o Pai fazia parte do plano de Deus. Ele tinha que voltar. Segundo, Jesus também prometeu que não os deixaria sós, mas enviaria o Espírito da verdade, aquele que iria ensinar e confortar a igreja. Também está lá em mesmo capítulo 14, 16 ao 24. Ou seja, era o Espírito Santo de Deus que iria encorajá-los, para que eles permanecessem fiéis, para lembrar de tudo que Jesus havia ensinado. Eles não ficariam sozinhos, mas agora com o Espírito Santo de Deus. Terceiro, Jesus afirma que a confiança na verdade de suas palavras iria gerar conforto neles. Então, agora não mais a presença física de Jesus, agora era o poder da palavra. Se você confiar nas minhas palavras, é o que ele estava dizendo. Se você confiar nas minhas palavras, essa palavra vai trazer paz, segurança que você precisa. Está lá no capítulo 14, do 25 ao 31. Você lê depois o capítulo 14 todo, você vai entender aquele contexto, aquela situação que nós também precisamos para hoje, queridos. Então, eles afirmavam, eles confiavam em Jesus, mas lhes faltavam maturidade. Maturidade. Irmãos, há tanto cristão imaturo, acreditando em tudo que se fala, em tudo que se vê. Bastou sair na rede social, sair na televisão, qualquer coisa, alguém diz, a pessoa já vai lá acreditando. Irmãos, circulam heresias, muitas. Agora, por que acreditam, irmãos? Porque muitas vezes nem conhecem, muitos não conhecem, e também não confiam na palavra de Jesus. Por isso que ele está dizendo assim agora, olha, eles tinham convivido, tinham andado, mas agora eles precisavam confiar na palavra de Jesus para vencerem o medo, o mundo e a morte. Talvez você diga, pastor, mas eu estou com medo. Então você precisa crer na palavra de Jesus. Não tem outra forma. Eu posso orientar, um psicólogo pode lhe ajudar, alguém pode ser um conselheiro para você, mas enquanto você não confiar nas palavras de Jesus, o medo vai reinar, o medo vai voltar, vai ser sempre uma assombração. E o mundo, como vencer o mundo? Com as palavras de Jesus. Como vencer a morte? Com a palavra de Jesus. Essa é a palavra que nos capacita a vencer o medo. E uma vez que você vence o medo, você vence o mundo. E uma vez que você vence o mundo, você vence a morte. Porque você sabe que a morte nada mais é do que uma passagem para a eternidade com Jesus. Então a gente perde o medo. Perde o medo. Por que temer? Se é Cristo, se aqui eu estou com Ele, se eu partir estarei com Ele, qual o medo? Qual a razão? Queridos, nós também precisamos fortalecer pelo menos relacionamentos essenciais para aumentar a fé. E é o que Jesus trabalha aqui, fala aqui no capítulo 15 de João. São pelo menos três tipos de relacionamentos claros que Jesus estabelece aqui e que precisam ser muito bem definidos na mente. E que por falta desse entendimento, né, muitos se dão ao medo. Aí fica orando para repreender o medo. Mas não é assim que funciona. O medo é repreendido quando eu confio. O medo bate em retirada quando eu declaro, eu confio no Senhor. A minha confiança no Senhor, a certeza de que a palavra dele é verdadeira, é fiel. Quando ele diz assim, por exemplo, eis que eu estou convosco todos os dias. Você acredita nisso? Você acredita de verdade? Então se Jesus está com você, por que você está com medo?
Você sabe que por que Pedro pediu que Jesus o autorizasse, o mandasse? Porque ele não confiava nele, mas ele confiava na palavra de Jesus. Se Jesus disse que ele podia andar sobre as águas, o que é que ele fez? Ele creu e ele andou sobre as águas, até o momento que ele cria. A partir do momento que ele deixou de crer, começou a naufragar. E assim, você. Por isso que a palavra é permanecer. Permaneça crendo, permaneça confiando. Ah, pastor, porque quando estava na igreja, no culto, todo mundo junto, é uma bênção, tá? Continua sendo, irmão. Continua sendo, porque a nossa fé não está no prédio. A nossa fé está em Jesus. Amém, queridos? Nossa fé está em Jesus. E se a nossa fé está em Jesus, ele não mudou. Ele permanece o mesmo. Se permaneceres em mim e as minhas palavras, disse Jesus, permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Percebe, queridos? E aqui 3 tipos de relacionamento. O primeiro deles, querido, está lá do capítulo que nós lemos agora. É tudo João 15, do 1 ao 11. Jesus está falando sobre o relacionamento do cristão com ele. É o cristão com o próprio Cristo. A ênfase aqui nessa palavra é permanecer, repetida 10 vezes. Nesses 11 versículos, 10 vezes Jesus fala permanecer, permanecer. Lembra daquele texto de Deus falando para Josué, né? Seja forte e corajoso, mesma coisa. E aqui mais ainda. Se você permanecer em mim, se as minhas palavras permanecerem em vós. Então é permanecer, permaneça fiel, permaneça olhando. E aí 10 vezes, a ênfase aqui é união. Irmãos, nós vamos estar unidos com Cristo. Arraigados, grudados, colados, unidos, para nada separar. A palavra diz o que lá em Paulo, hein? Aliás, Paulo falando, nada nos separar o quê? Do amor que está em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas eu preciso ter certeza disso, se eu permaneço em Cristo. Dos versos 12 a 17, o cristão e o outro cristão. É o relacionamento de amor entre irmãos. Cristão e o cristão. Como é que é o seu relacionamento com o seu irmão? É o seu relacionamento com a igreja. Nós, por exemplo, estamos aqui agora. Estamos vivendo um tempo de prova, não é verdade? Não é fácil. Não, é prova mesmo. É um teste, né? Não sei nem se é a prova ainda, é um teste que estamos passando. Como é que nós estamos demonstrando amor com o irmão? Se importando, dando uma mensagem, cuidando. Pronto, eu falei com a irmã Rizoma essa semana, como sempre, né? Mais uma vez na semana, a gente está se falando. E é uma coisa que ela falou que eu fiquei apaixonado. Que maravilha, uma igreja amorosa. Pastor, eu não tenho um dia que eu não receba uma mensagem de um irmão da igreja. Olha que coisa linda. É bênção. E aí o coração pastoral fica assim, ó, transbordando de gratidão a Deus, pelo que Ele tem feito na vida da igreja. Luciano mesmo, meu Deus, vivendo um momento aí com o irmão, a igreja orando, e ele não para de agradecer. Deus, obrigado, Deus, pela igreja, porque é corpo, queridos. É corpo, e você é membro desse corpo, você é irmão, você é precioso. A sua fala, a sua presença, seu recado, seu glória a Deus, sabe? Se a gente está numa mensagem, você está acompanhando, tudo isso, irmãos, é bênção de Deus. Terminou a live aqui, né? Eu, Suzy, pastora Ana Cláudia, pastor Flávio. Irmão, depois a gente foi ver quantas pessoas ali acompanhando tudo. Irmãos, isso também nos edifica também. Não é? Então, é bênção, porque nós vamos amar uns aos outros. Esses mandamentos recíprocos, sabe, irmãos, de perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, abençoar uns aos outros, servir uns aos outros. Irmãos, essa é a palavra de Jesus. E a igreja, ela se consolida, ela se fortalece por essa mutualidade, porque Ele colocou aqui. E aí, dos versos 18 ao 27, é o cristão e o mundo. Palavra-chave aqui, aliás, a palavra-chave no relacionamento do cristão com o cristão é amor. Né? O amar, 4 vezes aqui, e a ênfase é comunhão. Comunhão. E aí hoje vamos celebrar essa comunhão através da ceia. Do 18 ao 27, o cristão e o mundo, palavra-chave, odiar. Fala aqui 7 vezes, irmão, do 18 ao 27, odiar. Tem muita gente que pensa, não, mas é porque eu não posso odiar, porque Deus é amor e eu só tenho amor. Irmão, nós não podemos amar o mundo, só entenda isso. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. E o mundo que a gente fala aqui, não é a ecologia, não é o mar, não são os rios, não é isso. O mundo aqui é o sistema pecaminoso, sabe? É participar das obras da carne. É isso que a gente tem que odiar, se separar,
né? E não compactuar, mas lembrando nós que muitos estão presos nesse mundo. Então nós precisamos orar e ganhá-los, trazê-los, atraí-los à presença de Cristo. E a palavra aqui exatamente é perseguição. Há muita gente falando também aí, esse tempo é perseguição, porque isso foi uma armação contra a igreja, e lá vai. Irmãos, eu não diria se isso já é uma perseguição. Eu sei o seguinte, que perseguição, irmãos, é um tipo de perseguição, é uma luta, é o que for, mas vou dizer uma coisa a você, se prepare, se santifique, não se deixe levar pelas muitas histórias, coloque sua mente em Deus, coloque seu pensamento em Deus. Charles Swindoll, um teólogo, e aí ele fez um comentário dessa carta, né? Ele destaca aqui pelo menos 4 observações importantes desse texto. Primeiro, que ele fala o seguinte: o texto só tem sentido se é para o cristão. Jesus não estava falando aqui de como se tornar um cristão. Ele não está falando aqui de um plano de evangelização, do evangelismo. Ele está falando aqui como permanecer crendo na sua palavra. Esse é o alvo. Esse é o alvo dessa carta. É como permanecer crendo após a sua partida. Porque você já percebeu uma história? Você está com alguém te conta um negócio, está com você, é seu amigo, está perto, está ali, está convivendo. De repente a pessoa vai embora, viaja, vai para algum lugar distante. E aí o que é que acontece? Esquece. Porque está distante. Porque eu não vi mais. Porque falando não está aqui para repetir, não está aqui para lembrar. Pois é. Jesus estava falando sobre isso aqui. Se permanecer. Se as minhas palavras permanecerem em vós. Agora não sou eu mais fisicamente, estava dizendo Jesus. Agora são minhas palavras. São as minhas palavras. E aí é isso que ele está falando aqui. O segundo destaque aqui é Jesus usou muito a metáfora da vinha. Um símbolo poderoso. E faz parte das raízes profundas do solo de Israel, da história de Israel. Então Israel e vinha tem tudo a ver. Porque ela fazia parte da cultura do povo hebreu de Israel. A vinha tinha tudo a ver. Terceiro, o assunto básico aqui é permanecer e não a produção de fruto. Querido, quantas vezes eu mesmo preguei esse texto, falava fruto, porque tem que dar fruto, porque tem que frutificar, né? Você tem que gerar fruto, mas a verdade que o texto fala aqui é de permanecer. O foco aqui não é dar fruto. O foco da palavra do Senhor aqui é aquele que permanece. Então o centro aqui, a palavra-chave é permanecer. Não é fazer, não é frutificar, é permanecer. Por isso que é tão importante nós entendermos a essência dessa palavra. E quarto destaque aqui, que o Swindoll faz aqui é, essa ilustração não é algo muito comum para nós, na nossa cultura, né? Verdade. Não produz, numa visão panorâmica, nós vamos extrair lições poderosas desse texto. Mas a ilustração em si, não é muito parte da nossa cultura. Vamos extrair lições sim, pelas vinhas do Senhor, no Antigo Testamento. E aí, se você está com a sua Bíblia aí pertinho, que eu creio que você está, Isaías capítulo 5, versos do 1 ao 7, você pode abrir aí então. Isaías 5, do 1 ao 7, diz assim, cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque para prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas amargas, azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então por que só produziu uvas azedas, quando eu estava esperando uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. No verso 7 ele diz: pois bem, a vinha do Senhor, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E
E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ezequiel, capítulo 15, do 1 ao 5, diz: a palavra do Senhor veio a mim e disse: filho do homem, em que a madeira da videira é melhor que o galho de qualquer das árvores da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para que pendure alguma coisa? E depois de ser lançada ao fogo como combustível, o fogo queima as suas extremidades e carboniza o meio, servirá para alguma coisa? Se não for útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Nós sabemos que a planta, ela só servia para dar frutos. Não era uma madeira que servisse para qualquer outra coisa. Não tinha nenhuma outra utilidade, fabricação de móveis, nada. Ou dava fruto, ou era queimada. Ela não tinha estrutura para mais nada. A imagem de uma vinha, queridos, e do vinhateiro serviram perfeitamente para os profetas do Antigo Testamento chamar a atenção e ministrar a palavra de Deus e repreensão ao povo de Israel. Porque o povo entendia muito bem essa linguagem. O povo entendia muito bem o que era a vinha. Talvez hoje tivéssemos que usar uma outra ilustração. Quem sabe a tecnologia, quem sabe as redes sociais, que muitos por muito tempo demonizaram tanto. Quantas vezes nós mesmos fugimos dessas estratégias. Mas como hoje elas se tornam também para nós uma grande ferramenta que faz chegar a palavra de Deus às nossas casas. A grande questão é como nós estamos utilizando essas redes. Que tipo de utilidade elas têm para nós? Palavra, reino, esperança, vida, ou apenas lazer, divertimento e até mesmo pecado? Que tipo de utilidade? Queridos, Deus preparou, diz o texto, um lugar, plantou vinha, escolheu uma terra fértil, plantou as melhores sementes, regou, cuidou, fez tudo, deu a provisão necessária, mas algo deu errado. O que ele esperava que acontecesse, não aconteceu. As uvas não eram boas, eram azedas. Assim como o vaso nas mãos do oleiro, não era o oleiro. O oleiro era um excelente profissional, era muito experiente, mas o barro não prestava. Assim foi Oséias com a sua esposa Gomer. Oséias cuidou bem da esposa, amava a esposa, mas estava na essência dela o adultério. Assim também com Judas. Jesus foi um discipulador por excelência, fez tudo. Judas estava do lado, viu tudo o que os discípulos viram, acompanhou tudo. E aí, que mais se poderia fazer por aquela vinha que eu não tenha feito? Diz o Senhor. Que mais poderia ter feito? Israel era para ser luz para as nações, o grande centro do amor, da justiça e da santidade de Deus. Esse era o alvo. Mas Israel falhou. Israel falhou. E aí Jesus diz no verso 1: eu sou a videira verdadeira. Jesus aqui se coloca, que ele toma o lugar de Israel, afirmando ser a verdadeira autêntica, a verdadeira videira, autêntica, saudável, que a nação não conseguiu se tornar. Jesus vem e se coloca e se apresenta. E aí ele diz no verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, ele poda, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. É interessante porque aqui, essas palavras aqui no grego, tanto do cortar como do podar, o corte aqui, na verdade, a gente já entende assim, corta e deu problema, dificuldade, corta e joga fora. Só que
estudando, pesquisando, vendo, analisando o texto, ele traz uma ideia aqui desse corte, não só do vinhateiro que caminha pela vinha com um tesourão, cortando simplesmente, sobretudo no tempo, numa estação de crescimento. Ele anda também, diz o Charles Swindoll também, o vinhateiro ele anda assim com a tesoura, mas ele anda também com a sua mão, linha, muitas linhas, muitos fios, um carretel de fios. E aí quando ele percebe que um galho não está dando fruto, porque está muito caído, muito no chão, e as folhas muitas vezes ficam no chão e começa a juntar poeira, e quando chove fica na lama, e aí ele não consegue frutificar ali. E é muito comum o galho da videira, ela crescer para baixo. Então precisa muito desse trabalho de levantar. E assim às vezes nós comparamos, irmãos, aqueles irmãos que entregam sua vida para Jesus, faz uma aliança com o Senhor, quer caminhar com o Senhor, até tem vontade, mas às vezes a luta, os amigos de antigamente, não é? Os apelos de antes, as lutas, a dificuldade, às vezes a própria família não ajuda, às vezes a própria igreja negligencia o cuidado, né? A poda, o discipulado, o levantar, o encorajar, sabe, não? E vai ficando difícil. Por isso que é tão importante, não está dando fruto, não está crescendo, não está produzindo, peraí, vamos cuidar. Vamos levantar, vamos amar, vamos encorajar, vamos levantar, vamos dar a mão, vamos em Deus, em Cristo, na palavra, né? Fazer com que esse galho, esse ramo que não está dando fruto, se levante. Claro que nós não podemos mudar ninguém, claro que não se trata, né? Aqui era um galho, ele podia chegar lá e tentar levantar, e quando não tinha jeito mesmo, cortava mesmo. Mas era uma necessidade. E aí, queridos, no verso 3, vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. E aí nós só vamos entender, né, esse estar limpo, né, com a palavra permaneçam. Permanecer, e permanecer em quem? E aí Jesus deixa muito claro, permanecer em mim. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Então aqui o segredo está nesse permanecer em mim, diz o Senhor. Permanecer, ficar no lugar, ficar na posição. E aí vem o grande mistério do fruto, né? Que antes a gente sempre dava mais ênfase ao fruto, que agora o fruto vem em segundo lugar. Todo aquele que permanece, frutifica. Todo aquele que está conectado, que está arraigado, que está unido, que está junto, o fruto vem. O fruto vem como consequência, sem esforço. Sem ser aquela coisa, sabe, forçada. Ou então eu fiz, eu gerei, eu dei, eu abençoei. Não, porque quem vai fazer isso, na verdade, é o Espírito. É como a seiva que corre, que vem do caule, do tronco, e vai para o galho e gera o fruto. Então não é o galho quem produz, o galho recebe a seiva, recebe o Espírito, que naturalmente esse Espírito faz florescer o fruto. O fruto, na verdade, é uma declaração pública de que o galho está conectado à árvore. Percebe? Então, por exemplo, insistir que alguém leia a Bíblia. Opa, tem alguma coisa errada. Vamos levantar esse galho, né? Porque ele não lê Bíblia, então tem alguma coisa errada. Ele vai morrer de inanição, né? Esse aqui não estende a mão para abençoar ninguém. Opa, tem alguma coisa errada com esse galho, né? Vamos pegar uma linha, vamos levantar esse irmão, porque não é para ser assim, tem alguma coisa errada. Paulo também usa a expressão em Cristo como lugar para estarmos. Para um lugar, como um lugar de identificação. Ele descreve o nosso relacionamento com Cristo como sendo aquele que está em Cristo, ele recebe as dádivas, as honras, né? E tem as suas orações atendidas como Jesus. Por exemplo, todas as orações de Jesus foram atendidas. Por quê? Porque a vontade de Jesus está conectada com o Pai. Ele não pedia por conta própria. Né? Lembra do filho pródigo daquele lá? Eu quero dinheiro para gastar com os meus amigos. Jesus não fez esse tipo de pedido, né? Não fez. Tudo que ele pediu o quê? Para abençoar. Pai, glorifica teu filho, para que teu filho o quê? Glorifique a ti. Ou seja, para ressuscitar Lázaro, para mostrar o poder de Deus. Então os pedidos de Jesus estavam conectados, alinhados com o Pai. E muitas vezes nós não temos o que pedimos porque pedimos mal, pedimos para a nossa vaidade, para saciar o nosso orgulho. E Deus não dá a glória dele para ninguém.
E aí nós sofremos, ficamos desamparados, ficamos preocupados. Ah, Deus não me ama, não adianta orar. Alguém ore por mim, porque a minha oração não serve. Não existe isso. A oração existe, sim, e ela é atendida quando ela é feita em nome do Pai, para a glória do Pai, em nome do Filho, para a glória do Pai. E aí o nosso coração está alinhado. Aí sim é bênção. Aí sim é bênção. Por isso, queridos, que quando Paulo diz estar em Cristo, é isso. Há um exemplo bem interessante que o Swindon traz, que é o seguinte: imagine você, no seu carro, se aproximando lá do palácio da rainha da Inglaterra, palácio de Buckingham. Aí você chega lá, vai se aproximando do palácio no seu carro. O que você acha que vai acontecer? Os seguranças vão lhe cercar e vão fazer com que você imediatamente saia dali. E olha que imediatamente, se você insistir, pode ser preso. Então, você já sabe o que vai acontecer. Você vai ser escorraçado dali. Você não tem a menor chance de chegar ali para abrir o portão. Nenhuma chance. Pelo contrário. Agora imagina que se você chegar no carro, dentro do carro da rainha Elizabeth, o que você acha que vai acontecer? Estando você com ela, estando você vai receber as honrarias que a rainha receberia e recebe quando chega naquele lugar. Aquele que está em Cristo recebe as honrarias de Cristo. Por isso que aquele que está em Cristo é o que? É uma nova criatura, é uma nova realidade. O segredo não está em você, está em Cristo. É confiar em Cristo, é estar nele, é permanecer nele. E aquele que permanece nele vai entender. E esse permanecer aqui é vitalidade. Esse permanecer aqui tem a ver com saúde espiritual. Segundo a literatura de Israel, bíblica, né, é uma metáfora comum para a evidência. O fruto, na verdade, é uma consequência desse permanecer. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Meu Pai é glorificado, diz o verso 8, pelo fato de vocês darem o quê? Muito fruto. E assim serão meus discípulos. Então, ser discípulo de Jesus não é porque eu estou numa igreja, não é porque eu tenho, faço alguma coisa na igreja, desenvolvo alguma atividade, não é isso. É pelo fruto. Para a sociedade, Mazinho, Joaquim, Roberto, Paulo, é da igreja, é crente, é cristão. Podemos ter vários nomes. A ótica de cada um. Mas na ótica de Jesus, só é seguidor dele aquele que dá fruto. E o fruto aqui não é qualquer coisa. O fruto aqui são características, são expressos o caráter de Cristo. O que é que Cristo fez? Como é que Cristo agia com o pobre, com a viúva, com o ímpio, com o injusto? Como é que Cristo agia? É assim que Ele espera que nós façamos. Porque nós somos o corpo de Cristo. E Ele é a cabeça, Ele continua comandando o seu corpo. E o primeiro fruto, queridos, que nós vamos dar aí, conectados, é fruto de arrependimento. Arrependimento. E é interessante porque em Lucas, capítulo 6, a gente já vai encerrar, o tempo voa mesmo, né? Um especialista em horticultura, ele identifica uma planta pela folha. Ele olha a folha, já sabe que planta é. Mas quem não tem essa habilidade, precisa ver o que? O fruto. Pelo fruto conhecereis o que? A árvore. Pelo fruto conhecereis a árvore. Lá em Lucas 6, 43, diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de pinheiro e espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio, o que, irmãos? O seu coração. E aí Jesus finaliza no verso 46 dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Queridos, há frutos para aqueles que permanecem. Há fruto para aquele que permanece. E o fruto da permanência, queridos, primeiro são as orações respondidas. Orações respondidas.
Não é que Jesus agora vai se, Deus agora vai se tornar o quê? Um mágico, um gênio da lâmpada. Não é isso. É que aquele que permanece, a sua oração é igual à oração de Jesus. Não é a oração do egoísmo, do medo, do pânico. Não, pode ser da dor. Pode. Jesus no Getsemane, ele disse o quê? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, contudo, seja feito o que? A tua vontade. O primeiro fruto da permanência são as orações respondidas. O segundo, queridos, é Deus ser glorificado. Quando nós imitamos Jesus em seu caráter, em sua vida, em sua conduta, nós glorificamos o Pai que está no céu. O terceiro fruto é o amor estimulado, ou seja, um amor compartilhado. Observe aqui, não tem luta para a produção do fruto, não tem um esforço do homem, não tem. Aqui só tem o permanecer. Faça morrer a velha criatura, faça morrer de uma vez por todas as inclinações, os desejos. Pare de paquerar com o pecado, pare de brincar com o pecado, rompa com isso e permaneça em Cristo, para que as suas palavras permaneçam em você. E por fim, queridos, quarto fruto de permanecer é a alegria transborda. Que a alegria transborda. E a alegria aqui, queridos, não é uma felicidade, superficial e passageira. Não é. A alegria aqui, queridos, vem como um contentamento profundo que transcende as circunstâncias difíceis da vida. Ou seja, mesmo em meio a tudo isso que estamos vivendo, é possível sim. E não só é possível, mas a alegria do crente, ela é real. Ela é real, ela não depende de algo que vai acontecer ou que já aconteceu, porque é algo que transcende, é algo que está acima, além. Mesmo sobre fortes tempestades, o cristão que permanece, ele está alegre, porque é uma alegria que diz algo profundo. Tem uma frase aqui, eu ouvi, irmão, mas não sei de quem, mas eu queria trazer para você, já encerrando mesmo, para a gente orar. Alguém disse assim: a alegria é a bandeira que flutua sobre o castelo do nosso coração. Vou repetir: a alegria é a bandeira que flutua sobre o castelo do nosso coração, anunciando que o rei está em casa. Que coisa linda. A alegria é uma bandeira que flutua sobre o castelo do nosso coração, anunciando que o rei está em casa. O rei, o nosso rei, está em casa. E aqui ele é bem-vindo. É bem-vindo na sua vida, na sua casa. Permaneça no Senhor. Permaneça em Cristo. Olhe firmemente para Ele. Não olhe para um lado nem para o outro, a não ser para abençoar vidas. Mas esse mundo não tem o que oferecer.